O Bernardo, professor, na questão 7b, então é necessário fazer 3 gráficos, um para cada seção? Isso, Bernardo, você vai ter que fazer 3 histogramas, os 3 histogramas têm que estar na mesma escala, tá? Eles não podem estar em escalas diferentes, porque senão não tem como você comparar. Então, se você escolheu as caixinhas, igual o Pedro sugeriu aqui no começo da aula, 2,5 a 5, 5 a 7,5, 7,5 a 10, todos os 3 vão ter que ter esses mesmos tamanhos de caixinha, tá? Então você tem que fazer uma escala de tal modo que dê para construir os 3 histogramas para você poder comparar os 3 histogramas, porque coisas comparáveis só são comparáveis se eles estão na mesma escala, porque se tiverem escalas diferentes não dá para comparar, né? Vai ficar uma coisa meio ilusão e você pode chegar a conclusões erradas se você compara coisas em escalas diferentes. Então você tem que comparar coisas na mesma escala. E quando for desenhar um gráfico de frequência relativa, é interessante escrever até o 1 no eixo Y? Não precisa. Se for só frequência relativa, não, porque às vezes o máximo que chega uma caixinha é 0,4, 0,5, né? Então você não precisa chegar até 1 na escala de frequência relativa. Já na frequência relativa acumulada, aí sim você vai ter que necessariamente chegar a 1, porque a frequência relativa acumulada vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar em 1, né? Mas se for só a frequência relativa, aí não precisa. Faz até um pouquinho maior do que o máximo que ela teve na caixinha lá, que foi o máximo, tá bom? Mariane, professor, onde estão as aulas de conversação gravada? A aula não estão ainda. Vão estar hoje, tá? É que como tem muita intervalo de vazio, né? Porque fica aquele grilo cantando aqui, eu esperando vocês perguntarem. Então eu tive que editar e a editoração do vídeo demora para fazer. Ele fica compilando cada pedacinho que eu mandei ele cortar e aí. Então hoje deve estar pronta a compilação e eu coloco para vocês lá no YouTube, tá bom? Pedro, professor, mandei por e-mail exercício 6. Vamos dar uma olhada no exercício 6 do Pedro, então, peraí. Então, exercício 6. Deixa eu olhar primeiro qual que é o exercício 6, porque eu não lembro mais. Uma empresa indicou 25 funcionários para um curso de chefia. As áreas a que pertencia o funcionário, bem como as notas, estão na tabela. É aquele das... Tá. Que é Ok, construir um histograma para variável notas de redação. Tá, ele tem 25, ok. Então vamos olhar a resolução lá do Pedro. Então vamos lá. Qual é a dúvida, Pedro? Vamos ver se ele escreveu alguma dúvida ou não. Não, então, a minha dúvida é porque, nesse caso, eu comecei fazendo do 6 ao 10, que eram as notas que apareciam. Mas daí eu queria saber, será que nem naquele outro exercício, eu deveria começar do 0 e fazer, tipo, do 0 ao Não. 2,5? A única coisa que eu sugiro é você fazer 2 risquinhos aqui, assim, ó. Tá? Desse jeito aqui, ó. Então você começou do 6, né? Isso. Como aqui a distância do 0 até o 6 não é proporcional ao resto, você faz 2 risquinhos aqui, ó, para dizer que aqui nesse pedaço foi cortado. Não, esse pedaço aqui não está em escala. Só esse pedaço não está em escala, o resto está tudo em escala, tá bom? Então você pode fazer assim, do jeito que você fez, né? Então esse pedacinho aqui você põe 2 risquinhos dizendo que não está em escala, mas o resto está tudo em escala. Tá perfeito. A frequência relativa sobre delta. Ó, quem perguntou se precisava chegar até 1. Não precisa, ó. Ele chegou. O tamanho dele é de 0. Qual é o tamanho da sua caixinha? É 0,8. 0,8. 6,6,8. Tá. Agora que eu consegui enxergar. Então tá ok, ó, né?
dividido por Tá 0,8. certo. Aqui, aqui é 0,1, né? Não é 0,7, é? É 0,1. 0,1, ah, dá a impressão que é um 7 aqui, mas é 0,1. Tá ok, tá certo. Vamos lá depois. É isso mesmo. Certinho, perfeito. Tá ok? E eu tinha só mais uma pergunta sobre essa classificação que está no 6A, que A eu discuti letra com A. um amigo meu sobre o que exatamente seria o discreto e o contínuo. E tem algumas notas que elas estão tipo 6,0, 9,0, e eu classifiquei sendo discreto. Mas lendo o livro, ele meio que fala que isso é classificado como contínuo. Aí a gente ficou em dúvida nisso. Então, foi o que eu falei para vocês na aula passada, Pedro. Ó, vamos olhar lá no exercício. Se você olhar, as notas em números são quantitativas, não tem dúvida. A priori, elas são contínuas, porque eu posso dar qualquer nota de 0 a 10, inclusive com quantas decimais eu quiser. Eu já vi casos de professor no UFABC que dá nota até a segunda decimal, né, de 0 a 10, né? Mas a priori eu posso dar qualquer nota real, valor real. Então, o conceito dessa variável é variável quantitativa contínua, ok? Entretanto, como o objetivo dessa classificação de variáveis é você lá para frente utilizar métodos estatísticos específicos para cada tipo de variável, quando eu tenho uma variável quantitativa contínua, como é o caso da nota de direita aqui, ó, que só aparece o número 9, nós vamos ver distribuições de probabilidade lá na frente. Essa daqui ela tem uma distribuição que não tem nada a ver com distribuição normal, por exemplo, porque ela é um único valor. Eu vou ter que tratar esse dado aqui de uma maneira completamente atípica. Assim como se eu pegar aqui o dado, as notas de estatística, também, são só notas que assumem valores discretos. Então, embora essas variáveis elas tenham o caráter original delas é quantitativa contínua, eu também posso classificar elas como quantitativa discreta pelo fato delas assumirem poucos valores e esses valores são discretos, tá? Das duas maneiras que você colocar, vai estar correto, porque você pode tratar elas como contínuas ou como discretas. Se eu for tratar elas como contínua, naturalmente eu vou chegar aos meus métodos estatísticos adaptados a ela, vão acabar levando aos métodos de quantitativa discreta, porque não vai ter outra maneira de eu tratar esses dados aí. Portanto, como isso acontece, eu posso tratar elas, classificar elas como quantitativa contínua pelo caráter dela e justificar que eu também posso tratar elas como quantitativa discreta porque elas assumiram valores discretos, tá ok? Tá certo, tá bom, Então, obrigado. das duas maneiras vai estar certo. Já é diferente, por exemplo, da redação. A redação não tem dúvida, é quantitativa contínua, né? Porque você usou várias aproximações decimais aqui, né? A mesma coisa na economia, ó. Na economia, embora você tenha poucos valores, mas você usou valores aqui com decimais, então você está usando valores reais, né? A partir do momento que você usou valores reais, essa variável é contínua, não tem jeito, tá bom? Tá Ok? certo. Mesma política que você usou poucos valores reais, mas usou. Então essas aqui não tem dúvida, é quantitativa contínua. De direito, na administração e na estatística, eu, eu diria que originalmente no âmago dela ela é quantitativa contínua, mas devido aos valores que ela apresentou, eu posso também considerá-la como quantitativa discreta. Tá bom? Tá certo. Então é isso. Vamos continuar aqui. O Pedro já falou. Lucas. Dúvida na 3A. Sempre que pedir um histograma com a frequência dos dados, tenho que categorizar? Não, Lucas. Vamos ver só a 3A para não falar besteira aqui. 3A. Usando a tabela 2.1 do Moretin, construa um histograma para a variável idade. Então ele quer um histograma, Lucas. Se ele quer um histograma, você tem que seguir todos os passos para fazer um histograma. Qual que é? A variável tem que ser quantitativa, no caso a idade é.
você vai ter que escolher caixinhas, tamanhos de caixinhas, quantas caixinhas você vai utilizar, dependendo da quantidade de dados. Então você vai ter que seguir todos esses passos. Primeiro, ver quantas caixinhas você tem. Segundo, quais os tamanhos das caixinhas. Ela começa, a primeira caixinha começa onde, a última caixinha termina onde. Então você tem que escolher isso e depois contar quantos dados caem em cada caixinha, fazer a frequência absoluta. Depois fazer a a frequência relativa, se for o caso, se ele quer histograma de área 1, ainda dividir a frequência relativa pelo delta. Então, quando ele fala histograma, você tem que seguir os passos da construção de um histograma, né? Que é definir quantas caixinhas, qual o tamanho das caixinhas, quantos dados tem em cada caixinha para construir o histograma. Então, o 3A não pode ter dúvida nenhuma. Ele pediu um histograma para a variável idade. Você tem que fazer o histograma seguindo os passos do histograma, tá ok? Com frequência dos dados tem que categorizar sim, porque faz parte da construção do histograma você construir categorias, intervalos, né, de dados para que você possa construir o histograma, né? Não tem como construir histograma sem criar categorias, intervalos, onde você vai colocar os dados dentro desses intervalos. Tá bom, Lucas? Heloísa, no exercício 6b, eu fiz um histograma sobre as notas da redação em relação à frequência absoluta. Tem problema? Vamos ver o que o exercício 6b está pedindo. Um histograma. Ele não falou em nenhum momento em qual variável ele quer o histograma. Então você pode construir tanto em frequência absoluta, como em frequência relativa, como em frequência relativa dividido por delta. Tanto faz. Qualquer uma das três variáveis dá para construir histograma. Como ele não pediu explicitamente qual a frequência que ele quer, então você pode usar qualquer uma das três, tá ok? Inclusive a absoluta, que foi o que você usou, tá? Nesse caso, pode usar porcentagem também, no eixo Y? Pode, porque a porcentagem nada mais é do que a frequência relativa, né? Frequência relativa e porcentagem é a mesma coisa, só que uma é expressa com o símbolo de porcentagem, a outra é expressa em decimais, mas elas são o mesmo número, né? Ok, obrigada. Fátima está dizendo o seguinte: professor, quando foi feito na aula 1 uma tabela de distribuição de frequência, o senhor usou também frequência acumulada. Tá, eu usei para dar exemplo de como calcula a frequência acumulada, né? No exercício 1, quando solicitado que fosse feita a distribuição de frequência, eu usei apenas a frequência Mi, proporção Φ e porcentagem, que era como o livro ensinava a fazer, do jeito que eu fiz está correto. Sim, se ele pede só a frequência, a distribuição de frequência, você não precisa colocar a frequência acumulada. Quando ele fala só frequência, ou ele está se referindo à frequência absoluta ou à relativa. Se ele quisesse que você fizesse uma distribuição de frequência acumulada, ele ia pedir. Ele ia falar, ó, faça uma tabela de distribuição de frequência relativa e frequência relativa acumulada, ou frequência absoluta e frequência absoluta acumulada, ou todas elas. Ele ia pedir. Se ele pede só tabela de distribuição de frequência, ou é só a frequência absoluta ou só a frequência relativa. E, pessoal, frequência relativa e porcentagem é a mesma coisa, tá? Lembra que porcentagem é um número dividido por 100. Então, 80% é 80 dividido por 100, que dá 0,8. Então, frequência relativa, 0,8, e porcentagem, 80%, é a mesma coisa, é o mesmo número. É só uma maneira diferente de escrever o mesmo número, mas você está escrevendo a mesma coisa. Né? 0,8 e 80 com o símbolo de porcentagem, você está escrevendo o mesmo número, porque 80% é 80 dividido por 100, que dá 0,8. Então, tanto faz. Se você faz a frequência relativa, você não precisa fazer a de porcentagem e vice-versa. Se quiser fazer, pode também, não tem problema, né? Mas só para vocês entenderem que é o mesmo número. Frequência relativa expressa 0,8 ou expressa em 80% é o mesmo número, tá? São frequências relativas do mesmo jeito, tá? Ah, então a Fátima, não sei se respondi, mas acho que respondi, né? Tudo bem, não precisa fazer acumulado.
Ok, obrigada. Depois o Lucas. Lucas, na 4A, vai ser o mesmo procedimento, então? Vamos ver procedimento de qual, Lucas, que eu já perdi. Na dúvida, na 3A. Então, se a 4A é igual a 3A, vamos ver. A 4A... A... É, isso. Construa um histograma de duas maneiras. Então, ele quer construir histograma. Se ele quer construir histograma, você vai criar os intervalos, ver quantas caixinhas você quer, criar os intervalos das caixinhas, colocar os dados, quantos dados tem dentro de cada caixinha, e aí você escolhe fazer o histograma ou em frequência absoluta ou relativa no item A, porque ele não falou qual a frequência que ele quer, mas no item B ele falou que ele quer um histograma de área 1. Se ele quer um histograma de área 1, necessariamente a variável é a frequência relativa dividido por delta, né, onde delta é o tamanho o comprimento da sua caixinha. Tá? Então, no item B, necessariamente você tem que usar frequência relativa sobre delta, e no item A, ele pediu com frequência dos dados, como ele não explicitou, pode ser tanto frequência absoluta ou fazer com frequência relativa. Tanto faz, tá bom? Espero que tenha ficado claro, Lucas. Rafaela, Lucas, a questão 3A é referente aos dados da 1. Dá uma olhadinha depois. Vamos ver lá, Lucas, a dica da Rafaela aí, o que é a 3A em referente à tabela 2.1. Os dados são diferentes, mas a fazer o histograma é sempre usando a mesma metodologia, né? Mas a Rafaela te alertou aí sobre os dados, que o 3 é sobre os dados do exercício 1 e o 4 tem os dados próprios dele lá na questão. Bernardo está falando o seguinte: professor, quando uma questão pede para desenhar um gráfico e chegar às suas conclusões, é para comentar o gráfico e quais as conclusões se chega nele? Sim. Sim, Bernardo, você desenhando o gráfico, olhando o gráfico, interpretando o gráfico, você escreve quais são as suas interpretações desse gráfico. É muito bom, muito interessante na vida da gente a gente olhar gráficos e saber interpretar esses gráficos. Principalmente com essas fake news hoje em dia, né? Eles colocam um gráfico lá e interpretam de uma maneira completamente torta, completamente idiota e ficam tirando conclusões. Então é bom a gente treinar essa. Nossa, tinha 3 pessoas aguardando lá na campainha, nem tinha percebido. Então é importante a gente aprender a interpretar gráficos, ô Bernardo. Então, quanto mais detalhes você puder dar da sua interpretação de gráficos, melhor ainda. Porque você vai treinando, né, interpretar gráficos para quando chegar uma fake news dizendo besteira da interpretação de um gráfico, né, você não vai cair nessa fake news, tá? Você sabe interpretar gráficos, tá? Então é importantíssimo a gente fazer um gráfico e saber interpretar, dizer, saber expressar o que aquele gráfico está querendo dizer, tá bom? Rafaela, a soma dos resultados da frequência relativa por delta deve resultar em 1, correto? Não, não dá. Não, só se a sua caixinha for de tamanho 1. Se a sua caixinha for de tamanho 1, a frequência relativa dividida por delta é igual à frequência relativa. Quem dá soma a 1 é a frequência relativa. Se você pega a frequência relativa e divide por um delta diferente de 1, você divide por um delta igual a 2, 3, 4, a soma da frequência relativa sobre delta não vai dar 1. Vai dar qualquer outro número, né? Então, a soma de frequência relativa sobre delta só dá 1 se o tamanho da sua caixinha for de tamanho 1. Caso contrário, ela pode dar qualquer valor. Tá bom? Certinho até agora? Quem está participando aí das discussões ficou com alguma dúvida das discussões que foram feitas até agora? Bernardo, professor, a questão 7 é necessário fazer categorização em caixinhas em A e em B, mesmo que os números se portem como números inteiros? Vamos ver a questão 7 então. Utilizando a tabela do exercício anterior, que é essa tabela aqui da 6,
Construa uma tabela de distribuição de frequência para a variável metodologia e faça um gráfico para representar essa distribuição. Bernardo, me diga uma coisa. Metodologia é uma variável categórica. Peraí. Metodologia, que é isso aqui, ó. Ela é uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa, Bernardo? A metodologia, ela é uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa ordinal, muito bem. Se ela é uma qualitativa ordinal, você vai pegar cada categoria dela e vai calcular a frequência, certo? Quantos dados caíram naquela categoria. E depois você vai fazer um gráfico de barras, porque para a variável qualitativa, o gráfico que a gente usa ou é gráfico de barras ou é gráfico de pizza, certo? Então você vai usar ou um gráfico de pizza ou um gráfico de barras, né? Ele está pedindo qualquer um, então qualquer um dos dois tanto faz, tá? Então na letra A você vai fazer um gráfico de barras ou um gráfico de pizza. Na letra B, ele quer as notas de estatística por tipo de seção. Como estatística é uma variável quantitativa, tá? Você vai fazer histograma, tá ok? Porque ele quer comparar graficamente, ele quer que você faça um gráfico. Então, o gráfico para a variável quantitativa é um histograma. Então, você vai fazer um histograma na 7B. Aliás, você vai fazer 3 histogramas, né? Você vai fazer um histograma para cada seção. E aí vai comparar os histogramas para ver se um histograma está mais deslocado à direita, se ele está mais deslocado à esquerda. O histograma que estiver mais deslocado à direita que tem notas maiores. O histograma que estiver mais deslocado à esquerda tem notas menores. Inclusive, dá para você fazer uma aproximação de onde deve estar a média aí, né? Dos dados usando o histograma, mas isso a gente pode fazer mais tarde quando a gente tiver estudado média. Acho que no exercício da segunda lista vai ter exercício desse tipo. Mas você vai comparar os histogramas e vai dizer, olha, a seção X teve notas melhores do que a seção Y, porque o histograma está deslocado mais à direita do que o da Y está mais à esquerda. Então é nesse sentido que você vai comparar os histogramas, tá bom? Então, na letra A, você não precisa fazer categorização em caixinha, porque a letra A já é uma qualitativa, ela já tem as categorias dela. Então, na letra A, as categorias são A, B, C, D e E. Né? Na letra B, sim, na letra B você vai precisar fazer categorização em caixinhas, mas na letra A não, porque a letra A já está definido quem são as caixinhas. São as próprias categorias da variável qualitativa, né? A, B, C, D e E. Para fazer histograma, sim. Histograma é de variável quantitativa e você só consegue fazer histograma se você categorizar essa variável quantitativa, porque não tem outro jeito de fazer o histograma. E como é sempre para variável quantitativa o histograma, você vai ter que categorizar, criar as caixinhas para essa variável quantitativa que você vai construir o histograma, tá bom? Leonardo confirmando se recebeu a lista 1. Vamos ver lá, Leonardo, se vou receber a lista 1. É que eu não olhei e-mail esses dias de ontem para hoje, então eu não sei. Vamos ver lá. Luciano. Leonardo, eu não recebi. Ah, tem aqui, Leonardo Ventura, lista 1 de PE. Segue em anexo o PDF da lista Introdução à Estatística. Vamos ver se veio. Acho que veio sim, ó. Tá aqui os anexos, tá lá sim, Leonardo. Eu vou ainda abrir ainda para receber e te mando um ok, tá bom? Eu não tinha lido e-mail esses dias.